Olá, estamos aqui na nossa terceira live resgatando o Betim. E é lógico que eu preciso explicar para vocês, quem não viu a primeira e a segunda live, o que é esse projeto. Trata-se de um projeto cultural que contou com o financiamento da Lei de Cultura Dona Noemi Gontijo de 2019 e que ele se faz por meio de 3 jornais que tentam resgatar a história da nossa cidade. No primeiro jornal, a abordagem foi dada para as personalidades da cidade, pessoas que fizeram a nossa história, que fazem parte da nossa história. O segundo jornal já abordou a questão do patrimônio cultural e levando-se em consideração tanto os bens materiais, como por exemplo a Casa da Cultura, como os imateriais, como o Congado, né? E por fim, este terceiro jornal, que é o nosso tema de hoje, que é bairros. E só para vocês entenderem, essa lei, ela tem um fundo, né, que ele financia financia os projetos e as pessoas, os artistas que entram nesse, que são agraciados, eles precisam fazer algumas contrapartidas. E dentro das contrapartidas que este projeto propôs, foi oficinas de jornalismo para ensinar para vocês como os jornais foram feitos, né? A ideia era da gente fazer algumas jornal mural, fazer notícias, mas infelizmente em virtude da pandemia nós tivemos que mudar, né? E nessa mudança gerou essas 3 lives, uma vez que o projeto tem que ser finalizado agora no mês de agosto, ok? Então, o objetivo dessa live hoje é a gente contar para vocês um pouquinho da trajetória desse terceiro jornal, né? Antes da gente falar do jornal propriamente dito, eu vou rememorar que um jornal, quando ele chega para você, ele já passou por 2 projetos assim, que são essenciais, que é o primeiro projeto, o projeto editorial, que é para a gente poder entender, é o que vai nortear a parte de texto, né? É a parte, digamos assim, jornalística propriamente dita, né? Então são as escolhas das fontes, que tipo de matéria, que tipo de abordagem que a gente vai dar. E aí eu quero até lembrar algumas coisas jornalísticas assim que eu acho que estão até assim um pouquinho problemáticas no mundo de hoje, uma vez que pelas redes sociais as pessoas misturam muitas coisas e até jornalistas mesmo, assim, a gente vê muita coisa que não faz parte assim da ética jornalística. O bom jornalismo é aquele no qual você confia nas suas fontes e estas fontes são verídicas, são, vamos falar, fidedignas. São fontes realmente autoridades ou testemunhas e assim não tem muito, não tem como você questionar essas fontes, elas são muito bem escolhidas. Mas dentro de um jornalismo, assim, vamos pensar, porque esse jornalismo a gente trabalha com notícias frias que vão ficar, né, esse jornal daqui a um ano ele continua com a mesma força de hoje. Mas no jornal diário, por exemplo, no qual você faz uma matéria hoje e que amanhã você tem que dar continuidade para ela, você tem a obrigatoriedade de, se você estiver trabalhando com a parte testemunhal e de fatos, você tem a obrigatoriedade de dar o espaço para a sua fonte, mas se a sua fonte está fazendo alguma denúncia, alguma coisa, você tem que ouvir o outro lado, ok? Então esta é uma das regras de ouro do bom jornalismo, né? E então, dentro das regras de ouro, a gente tem essa questão aí de sempre ouvir os 2 lados, né? O jornalismo, ele tem por missão informar. E aí, quando você informa, naturalmente você não poderia opinar. Gente, é até uma coisa meio assim interessante para vocês
pensarem e observarem, né, dentro dos profissionais, né, da minha área, do jornalismo, vocês observarem uma coisa muito importante, que é a questão da gente, do jornalista, ele não poder se posicionar perante a matéria. O jornalista jamais diz nada, ele coloca outro para dizer. Ele é uma espécie de porta-voz da notícia, porta-voz de um testemunho, porta-voz de uma situação. Então, a presença dele é uma presença que deve ser nula a maior parte do tempo. E aí, gente, é uma coisa muito interessante. Aí, só uma coisa que eu acho que eu me esqueci um pouquinho, né? Para quem não me conhece, meu nome é Consolação Rezende, eu sou jornalista de formação, mestre em comunicação social, né, com ênfase em jornalismo popular, massivo, que são jornais tipo o Super, e que acaba fazendo um antagonismo, né, com o jornal referência, que seria, por exemplo, jornais como já foi a Folha de São Paulo, mas hoje não necessariamente, tá, gente? Porque, como eu disse, o jornalista não pode se posicionar, o jornal não pode ser político partidário, ele está ali simplesmente para informar. E a pessoa o leitor, a partir do momento que ele pega aquele jornal, que ele lê, ele que vai formar as impressões dele. Porque as impressões, elas são diferentes, né? Então, vamos pensar que a sua vida, os seus pensamentos, todas as coisas, tudo que te envolve enquanto ser humano, vão interferir ali na hora de você formar a sua opinião. Mas que é muito diferente de você chegar com uma opinião, alguém te passar uma opinião já formada, do que a pessoa te deixar você montar sua própria opinião. E este que é o jornalismo realmente considerado jornalismo de referência, jornalismo sério, é aquele que você não, digamos, não se intromete em relação ao leitor. Você simplesmente é um repórter. Você reporta a informação, ok? Isso assim, é uma coisa bem bacana, eu ia trabalhar isso muito assim com vocês, essa questão aí da notícia, né? E tem uma outra coisa que eu ainda não falei nas outras duas lives que eu quero falar aqui hoje, que é uma coisa muito importante em relação ao jornalismo, que é a questão dos valores notícia. Então, nós temos até, isso foi falado, se eu não me engano, na segunda live. A gente tem a notícia quente e a notícia fria. Uma notícia quente é aquela que, por exemplo, um acidente que acontece hoje, ele é quente nesse momento, a partir do momento que você fica sabendo que aconteceu esse acidente, você quer ler aquela notícia. E ela vai ser, a notícia quente, ela não tem como se transformar numa notícia fria. Ela simplesmente, ela perde o interesse depois de um determinado tempo. Já a notícia fria são essas notícias mais didáticas, notícias que você faz mais direcionadas. Então, são diferentes. Então, por exemplo, nos jornais que nós estamos trabalhando do projeto Resgatando o Betim, o estilo de notícia que nós trabalhamos são as notícias frias, que significa que daqui a um tempo o jornal continua tendo o mesmo peso de hoje, né, de quando ele saiu. Então, justamente por isso que a nossa tônica, né, do projeto Resgatando o Betim foi de munir as escolas estaduais e as escolas municipais, mas também as escolas particulares, no total de 106 escolas da cidade, a gente munir as escolas com jornais que trouxessem um pouco da história. Então, assim, cada escola está recebendo 80 jornais, esses jornais, eles podem ser trabalhados
os alunos podem consultar na biblioteca da escola, né? A gente deu uma quantidade melhor que se precisar de trabalhar com os alunos, tem como você trabalhar. Se precisar de reproduzir, tem como você reproduzir, ok? Então, essa é uma coisa bem interessante, assim, do jornalismo, que não foi falada, assim, nas lives anteriores. E tem mais um detalhe, gente, tem mais um detalhe. Quando a gente fala... a gente pensa na questão do jornalismo, da notícia, para que uma notícia seja notícia, existem valores que a gente chama de valor notícia. Esse valor notícia, ele tem algumas características próprias. Então, o que pode ser notícia, por exemplo, no jornal diário? É aquilo que um acidente, por exemplo, por que ele é um valor notícia? Por que ele tem um valor? Que valor notícia que ele tem? Ele tem um valor notícia do imediatismo, né? E aí, assim, dentro desses valores notícias, por exemplo, você vai ter a questão ética do jornalismo, que é uma outra questão que assim que eu falar um pouquinho do valor notícia, eu vou falar um pouquinho dessa questão ética. Então, o valor notícia, então, é o que é diferente, é o que aquilo que a primeira notícia, então aquela coisa de quem chega primeiro bebe água limpa, apesar que hoje, assim, com as redes sociais, a gente está tendo que repensar, a gente tem que repensar muito a questão do jornalismo, porque o jornalismo ele teve que abraçar, né, esse meio, esse mass media, né, que é a rede social, ele também tem que se inserir ali, e aí, de repente, ele está misturado com gente com notícias velhas, né? Então, como que você vai saber o que aconteceu agora? Porque no jornalismo, a gente tem uma coisa que chama, quando você vai escrever uma notícia, você precisa de responder 5 perguntas básicas: quem, quando, onde, por quê. Então, assim, como? Então, são 5 coisas que você tem que responder. Então, essas 5 coisas, elas estão bem ligadas à questão dos valores que permitiram que aquele fato fosse uma notícia. No caso das notícias, que a gente chama aí de notícias frias, aí já são mais, você já pega um público mais segmentado, uma linha mais direcionada, como, por exemplo, o jornal Sua Saúde, que é o jornal que é um projeto criado por mim, né? Mas que veio do jornal Viver Bem, que era um projeto meu e da minha sócia, ex-sócia, Tila Brandão, que inclusive ajudou no trabalho aqui do Resgatando Betim. Quando você pega esse tipo de jornal, o valor notícia é um pouquinho diferente, porque a sua intenção é levar informação didática. E aí você vai ter uma outra linha editorial um pouquinho diferente, ok? Então, agora, só falando um pouquinho da questão ética para a gente finalizar, para nós irmos mais especificamente aqui para o nosso jornal, a ética jornalística, ela tem algumas coisas bem interessantes, porque assim, nós não temos um código de conduta, mas a gente tem algumas coisas básicas, como, por exemplo, as nossas fontes precisam ser preservadas. E isso é uma coisa muito séria, porque você faz um juramento, é como se você tem que seguir aquele juramento, mas infelizmente, se você descobrir que a fonte ela é inexistente, aquele jornalista, ele quebrou o pacto dele ético, né? Então, a gente tem alguns fatores, né, que levam para a questão ética. Por exemplo, não se divulga determinados tipos de notícias, por exemplo, como o suicídio, porque é uma coisa que acaba gerando é uma coisa muito complicada que acaba gerando, assim, o que se percebe, o que se percebeu a partir do momento que criou-se, não está em lei, mas é uma conduta que a gente considera, assim, ética, uma vez que isso aí pode fazer com que outras pessoas também façam a mesma coisa. A questão ética, cada profissão tem a sua nuance bem específica, e o jornalista ele precisa ter muita clarividência da ética para ele não atropelar, para ele não cometer certas atitudes que de repente vão agredir a pessoa que está envolvida e etc. Ok?
Então, assim, sobre o jornalismo, o mais importante é a gente entender essa questão dos valores e da importância aí de você ter aí um trabalho de fato ético, né? E aí vamos falar agora sobre o projeto Resgatando Betim, lembrando que todo jornal tem um projeto editorial. No caso do nosso projeto editorial é a gente resgatar a história da cidade, né? E aqui hoje esse resgate vai ser feito aqui pelos bairros. E aí, assim, lembrando que eu já falei para vocês que também cada jornal ele tem o seu projeto visual, que é chamado de projeto gráfico. No caso do nosso aqui, a nossa amiga, né, a diagramadora Jane Saraiva, ela trabalhou, ela colocou uma marca d'água, que é um mapa da cidade, uma vez que nós buscamos, assim, bairros diferenciados, assim, que nem próximos estão, né? E aí, assim, essa foi uma característica, porque a Jane acabou montando os nossos projetos gráficos dos 3 jornais, assim, de uma forma bem tranquila, mas bem diferente, né? Então, vocês lembram que o primeiro, que era de personalidades, ela trouxe a bandeira de fundo, as cores da bandeira de Betim. No segundo, que tratava do patrimônio, ela usou a cor amarronzada, tijolos na lateral, mostrando a questão da construção. E agora nesse ela trouxe ali de fundo uma marca d'água que é o mapa de Betim, né? E o que o mapa tem a ver com isso, né, gente? Então nós estamos falando de história, nós estamos falando de resgate, né? E aí nós vamos repensar a cidade de Betim, que é um espaço territorial muito grande, e que tem bairros com características. Cada bairro é como se fosse uma mini cidade, né? Se a gente pensar na estrutura que move a cidade, a gente vai pensar, então você tem os bairros, depois você tem as regionais, que são aqueles bairros ali em torno ali que montam aquela regional, e depois nós temos a cidade. E aí nós escolhemos algumas cidades para a gente poder falar, escolhemos alguns bairros para a gente contar um pouco dessa história. E é interessante nós pensarmos que a história de cada bairro, ela é muito peculiar. E a história de cada bairro a gente trabalha, quando dentro de uma cidade, a gente trabalha com histórias dentro da história, que é dentro da história. Então, nós temos uma história maior, que é a história do município. Depois, nós temos a história de cada bairro. Depois, nós temos ali as histórias familiares e chegando nas histórias individuais, né? É uma coisa, assim, uma engrenagem muito interessante, e é muito importante para nós, enquanto cidadãos, a gente pensar e repensar esse papel, né, de cada um, né, na história individual, na história da sua família, na história do seu bairro, para posteriormente na história da sua cidade, né? E aí muita gente, assim, não liga, não tá nem aí, assim, para a cidade, fala mal da cidade, mas também não sabe nada da cidade. E o quão importante que é para nós, enquanto seres humanos, a gente pensar o lugar onde nós estamos. Qual o melhor lugar do mundo? Aquele que eu estou. Né? Não adianta eu pensar que o melhor lugar do mundo é Tóquio. Não conheço Tóquio, não faço parte da cultura de lá, não tenho amigos em Tóquio, então por que eu vou achar que lá é melhor? Porque alguém falou. Não, gente, nós temos que criar uma cultura de pertencimento ao local em que a gente está. E isso é uma coisa muito importante, é uma coisa muito agradável, é um fator de cidadania muito forte, porque a partir do momento que você se insere no lugar em que você mora ou que você nasceu, né, a gente, na verdade, não necessariamente você tem que pensar em gostar apenas de uma cidade.
Primeiro, a cidade que você mora, a cidade onde sua família mora, a cidade onde você nasceu, a cidade onde você fez universidade. Então, são vários locais, mas o melhor local do mundo é aquele que eu estou agora, Betim, ok? Então, isso é uma coisa assim que para mim é muito importante, porque eu sou uma filha adotada. Eu vim trabalhar no jornal O Tempo e acabei conhecendo meu marido, e nós nos casamos e já vai para praticamente 30 anos de Betim, né? E no começo eu tinha uma certa dificuldade de me sentir pertencente a Betim. Precisei de um tempo para perceber a importância, né? Então no começo eu tinha Betim como um dormitório, né? Aquele lugar que você dorme, mas que, como você trabalha muito, você não consegue fazer compra aqui, você faz compra em Belo Horizonte, né? Então, você acaba perdendo, porque a sensação desse pertencimento, de você estar naquele lugar, de conhecer seus vizinhos, de saber a história da sua cidade, de saber cantar o hino da cidade, isso é uma coisa assim que ninguém tira, né? Porque isso é uma coisa sua, né? E aí, assim, a gente tem que pensar que Betim tem uma extensão territorial muito grande, e nós temos bairros muito populosos, né, que são verdadeiras cidades, né? Então nós temos o Teresópolis, que é um bairro gigantesco, nós temos São Caetano, que é outro bairro gigantesco, nós temos PTB, que é outro gigantesco, nós temos Citrolândia, que é outro gigantesco. Alguns deles são muito maiores que o centro, porque o centro... na maioria das vezes o centro ele acaba se aperfeiçoando no seu lado comercial, e aí tanto é que quando chega nos finais de semana você percebe que na maioria das vezes assim ficam assim meio que quase que desérticos, né? E aí em Betim, em relação a isso, não é diferente. E nós optamos por trabalhar, por contar, nós pegamos algumas histórias diferentes de mini Betins, né? Mini Betim, que são, nós recontamos história. Olha o título que a gente trabalhou com ele: Histórias contadas, recontadas, né? E aí eu vou voltar, antes de falar quais são os bairros que nós trabalhamos, eu quero só voltar numa coisa. Dos 3 jornais, eu já falei para vocês de questão de fontes, né? Como que, por exemplo, no jornal de patrimônio, a gente contou assim muito com o material que a Funarb disponibiliza, mas quando a gente chegou nos bairros, o que aconteceu é que não tem, né? Hoje a gente vive um momento onde as pessoas colocam tudo no celular, então você tem poucos escritos, as pessoas falam, mas elas não escrevem, não recontam, e para a gente recontar a história de 6 bairros. Então, nós tivemos que contar com personalidades que não estão lá no nosso primeiro jornal, mas que são personalidades fantásticas, pessoas que viram o bairro crescer, pessoas que sabem contar a história da cidade. Então, assim, se a gente pensar em termos de fonte, de busca de fonte, foi o jornal que deu mais trabalho, mas também é o jornal que vai permitir com que o projeto possa continuar, porque Betim tem muitas mini Betins para a gente poder trabalhar. Tem muitos bairros, e aí assim, a gente lembrando novamente que o projeto foi um jornal de 8 páginas apenas, é muito pouco. Então nós vamos dar continuidade ao projeto, né? Recontando histórias de outros bairros, né? Então, quais foram os bairros que nós escolhemos? A gente escolheu Teresópolis, Angola, Decamão, Brasileia, PTB e Vianópolis. Cada um desses bairros tem uma história, assim, são histórias diferentes, né? Mas bem interessantes. Então, nós vamos começar pelo Teresópolis. O bairro Jardim Teresópolis é um bairro que muita gente acha que ele nasceu quando a Fiat veio para cá, só que não, ele já existia. Inclusive, assim, era um bairro onde as pessoas gostavam muito de curtir
a lagoa que tinha próximo ali, né, que acabou com a vinda da Petrobras, acabou desaparecendo, né, assim, pelo menos em termos das pessoas poderem ir para lá de domingo, né, ficar lá, fazer piquenique, né, namorar e etc. Isso aí teve que acabar, né. O bairro Jardim Teresópolis, ele já existia anteriormente, e aí o que aconteceu na época da vinda da Fiat é que uma empresa lá, Comiteco, a Comiteco tentou fazer ali no Jardim Teresópolis um residencial mais de classe média, né? Mas acontece que, assim, parece que a coisa, vamos dizer, não pegou, né? E eles acabaram tendo que popularizar os preços dos lotes. E aí popularizaram e também tiveram algumas invasões, e aí acabou fazendo com que o Teresópolis se tornasse, né, um bairro aí que numa determinada época foi considerado um dos bairros mais violentos de Minas, mas que hoje é um bairro tranquilo, mas que tem uma parte mais assim, meio favelizada mesmo, né, onde são barracos, são becos, né, mas um bairro que tem uma história maravilhosa, né, porque já é uma história, tem gente que está ali praticamente aí mais de 50 anos, 60 anos, né, uma vez que o bairro não é esse bairro novinho, igual muita gente pensa, não, né. E o Teresópolis, assim, ele tem uma história muito interessante, porque ele é um bairro forte por ele ser um bairro muito populoso, ser uma verdadeira cidade. Então, assim, é um bairro que tem muitas escolas, né? É um bairro que está ali próximo de bairros ali que tem uma influência ou influenciam diretamente no Teresópolis, que é o bairro Amazonas, o Alvorada, a Vila Recreio, né? E é um bairro que tem, assim, que já teve grandes eventos, como, por exemplo, o rodeio do Ibiruçu, né? Aliás, rodeio do Ibiruçu, rodeio do Teresópolis, né? Que foi um evento, assim, que marcou anos e anos aí de momentos de lazer, né, para a população de Betim inteira, tá? E aí, assim, para a gente poder trabalhar o Teresópolis, nós contamos com a ajuda de um ilustre morador, né, que é o Jaime Tales, né? Então, até aproveitar aqui para agradecer, né, a colaboração que ele fez conosco, né? E para a gente poder contar um pouquinho aí dessa história desse bairro que é uma verdadeira cidade, talvez de todos que a gente trabalhou, seja a maior cidade. Como eu disse, uma cidade dentro da cidade. E aí do Teresópolis nós vamos pular para o bairro Angola. Gente, o bairro Angola tem uma história que é uma coisa assim fantástica. Primeiro a gente pensar na questão do nome, o nome remonta para os negros de Angola, né? Aí vocês vão me perguntar, mas por quê? Por que é os negros de Angola? Porque após a abolição da escravatura, foram criados alguns espaços onde os negros poderiam ficar, porque na verdade, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, os escravos ali, a partir de um determinado momento, eles se tornaram livres, mas eles não tinham dinheiro, eles não tinham terra, eles não tinham para onde ir. Então foram criados alguns espaços para eles. E Betim teve esse espaço, que é realmente ali na região do Angola. Então, esse espaço que foi destinado pelo Estado, né, para eles, é um espaço ali que eram demarcado por sugos, né, aquelas valas nas terras, né, e esse espaço, ele começaria ali mais ou menos ali próximo ali na Rua do Rosário do Edivan, subindo até lá no alto do Angola, né, naquela avenida, na Avenida Norte, que é a avenida que liga o Novo Guarujá com a região ali próxima do Salão do Encontro, né? E ele ia até próximo ali do salão, depois ele descia até a próxima ali da escola de veterinária e continuava voltando ali para o Edivan,
né? Então era uma área gigante que foi destinada para os ex-escravos, né? E aí o que acontecia é que esse grupo acabou assim, de certa forma a cidade ficou meio dividida, então a gente tinha uma classe que ficava acima do rio, né, ali no centro, ali onde é o centro, e os de cá, né, que eram a parte do Angola. E aí, quando as pessoas precisavam, por exemplo, de um pintor, precisava de um marceneiro, né, desses serviços assim, eles falavam assim, onde que eu vou encontrar uma? Vai lá no Angola, vai nos negros de Angola. E aí o nome virou Angola. Então, a história do Angola é uma história muito brasileira, né? Porque ela traz essa força da nossa miscigenação, ok? É uma história maravilhosa que eu acho que muita gente nem sabe. E ainda tem outras histórias dentro dessa história, né? Então, o bairro Angola abrigou a Árvore do Óleo. Hoje nós temos a Praça do Óleo, mas quem vê as fotos da Árvore do Óleo sabe que era uma árvore, assim, mega gigante, né? Talvez, assim, não sei aqui na nossa região se tem, né? Porque é uma coisa, assim, fantástica. E além de, né? Nós temos lá também, a gente tem a igreja de São Cristóvão, né? Capela de São Cristóvão, que é uma réplica, que eu já falei em no segundo vídeo, né? Que é uma réplica da igreja de Nossa Senhora do Carmo. A gente tem o Rio Betim, que era assim... Vocês não têm noção das fotos que eu vi, assim, do Rio Betim. Coisas extraordinárias, um rio limpo, né? Até chegava ali embaixo, ali perto da cachoeira, ia descendo, formando realmente uma cachoeira. Então, assim, o Angola foi um dos bairros que a gente agraciou e para a gente poder trabalhar essa matéria, conseguir essas informações, a gente contou aí com a ajuda de um casal que eu quero agradecer aqui, que é a Erlinda e o João, né? A Erlinda Maria, que é advogada, presidente da UAB, e seu marido João, tá? Obrigada aí vocês, viu? Valeu, né? Os dois são filhos da terra, bem filhos da terra, né? Sabem tudo sobre o Angola. E a gente pretende até dar continuidade, trazer mais algumas coisas sobre Angola para os próximos projetos, ok? Aí do lado do Angola nós temos um outro bairro que a gente tentou contar um pouquinho da história dele, mas que foi mais complicado, que é o Decamão. O Decamão a gente contou com a ajuda das irmãs Dona Nilza e Maria Rita, né? Então as duas moram ali próximo ali da Santa de Virgem, né? E elas são filhas da terra, nativas mesmo, que tiveram uma mãe que era índio, que gostava de caçar, que adorava ir para a cachoeira, né? Então, uma pessoa assim da terra mesmo, e elas aprenderam muito, né? Só que hoje o bairro Decamão, tudo indica que ele esteja assim modernizando, né? Muito. Muitas famílias saíram do bairro e as indústrias estão chegando, né? Então, o futuro do Decamão a gente não sabe, né? Mas o interessante do bairro Decamão é que os moradores, né? Os jovens do Decamão e os jovens de Angola, eles eram rivais, né? Então, assim, meio que ficavam disputando, né? As meninas, né? Digamos assim, as moças da época, né? Então, eles eram bem rivais, que é uma coisa interessante, gente. Não era uma rivalidade igual é hoje, mas era uma rivalidade, assim, de bairro, né? É uma coisa bem... da gente pensar assim que hoje assim, tem essa ligação que já teve isso, ok? E aí nós vamos um pouquinho, né, pensando aqui em direção ao sul, nós vamos para Vianópolis. Para lá, para do Vianópolis, a gente tem até alguns trabalhos feitos pela historiadora Ana Cláudia, tem algumas coisas, mas a gente contou mesmo, foi com a ajuda lá do Perereca, que é um comerciante lá da região, muito conhecido, né? E ele trouxe pra gente algumas informações interessantes. E Vianópolis, assim, na verdade, quando você pensa em Vianópolis, parece que é um lugarzinho pequenininho e tudo, mas só que o Vianópolis tem uma história muito forte, porque dentro lá da região está
Aliás, tem duas coisas importantes ali, consideradas muito importantes ali dentro da região. A gente tem a Fazenda Ponte Nova, que é uma fazenda que hoje transformou-se no assentamento 2 de julho, né? Mas é uma fazenda que ela tomava conta da região. Então lá tinha a fazenda, lá tinha a estação ferroviária, lá tinha a igreja. Então assim, ela era meio que o point, né? Então depois do centro você tinha Vianópolis, né? E aí tem até uma história interessante aí em relação ao nome Vianópolis, né? Porque Vianópolis vem de Viana, que o governador chamava-se, né? Tinha no sobrenome Viana. E aí fala assim, cidade do Viana, porque o governador tinha um carinho muito especial por Vianópolis, né? Aí, vocês lendo a história, vocês vão entender. E aí ficou Vianópolis, cidade do Viana, que é uma coisa bem interessante. E aí, assim, das curiosidades, a gente até falou de algumas, né? A gente tem a questão aí da Folia de Reis, lá da região de Santo Afonso, que tá ali, tudo ali bem ligado, né? Interligado. Nós temos ali na região, temos uma estação ferroviária lá, que é a estação de Vianópolis, né? E uma história interessante que a gente tem ali naquela região, que é a Fazenda Vale Verde, né? Inicialmente foi só um local, né, de uma cachaça muito bacana, muito gostosa, né? Depois aí durante um tempo aí transformou-se num espaço gigantesco de lazer, né? De lazer, de visual bonito. Aqui tinha lá o restaurante, tinha também a parte lá dos animais, que é a Fazenda Vale Verde, né? Mas a gente espera que a Fazenda Vale Verde volte a abrir as portas do jeito que elas eram abertas, ok? Então, de Vianópolis, o mais importante aí da gente pensar na questão de Vianópolis é que lá é como se fosse um segundo ponto, né? Depois, passando do centro, né? Seria Vianópolis, ok? E aí depois nós vamos lá para o outro lado, que é o PTB. E o PTB, para quem não sabe, não se chama PTB. Olha que coisa interessante, né? Chama-se Santa Cruz, o bairro é Santa Cruz. E PTB é uma alusão que era feita com o posto telegráfico que tinha lá. Então as pessoas, para não falar posto telegráfico, ficava PTB, 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 né? E o PTB foi um bairro complicado, a gente não conseguiu, ele não tem muito registro histórico em termos de foto. A gente está até refazendo a pesquisa, que é um lugar que nós queremos assim investir um pouquinho. As poucas fotos, o que a gente conseguiu mostrou a evolução desse bairro, que é um bairro que vem crescendo e que era totalmente rural e que hoje tá ficando uma coisa assim mais industrial, ok? Aí, por último, nós vamos falar do Brasileia, né? Não podia deixar de falar, né, gente? Que o Brasileia tá ali dentro do centro, ele mantém as características de bairro residencial, raríssimos os comércios lá dentro, né? Também tá tão perto, né? Então, para que eu vou colocar uma padaria no Brasileia, sendo que eu posso ir lá no centro? Tem várias padarias que eu posso ir lá no centro e a pé, né? Então, é um bairro assim meio até difícil da gente pensar em termos de outro tipo de crescimento. Para fazer essa matéria, a gente contou, olha aqui, olha só, não sei se está dando aí para vocês verem. A gente contou com a ajuda do seu José Teixeira. Seu José Teixeira, ele veio para Betim na época do DNR, né, da construção da 381, e acabou criando todos os filhos, né, aqui, e hoje ele já está com 102 anos e está aqui com a gente, assim, essa passa aí, que é o seu José Teixeira, com uma família gigante, né, uma família, assim, que tive a oportunidade de conhecer a maioria deles, né, uma família muito unida, diferente, que é uma coisa muito bacana, assim, um pessoal que traz uma energia assim, muito boa pra gente. E o bairro Brasileia, ele é um bairro muito interessante, porque o crescimento dele se deu muito a partir realmente da vinda da 381, mas também da cerâmica, né? Que inicialmente era cerâmica Betim, que depois acabou sendo comprado
pelo pessoal aí, pelo Otto Safran, pela família do Otto Safran, e acabou sendo, tornando-se uma grande, a Safran tornou-se uma grande indústria de refratários, com reconhecimento nacional e internacional, né? E hoje, aonde era o prédio que deu da Safran, hoje funciona a Prefeitura de Betim, né? Então, assim, é uma história bem interessante aí, coragem dessa família alemã. Então, gente, é isso. O que eu queria mostrar para vocês é que para a gente poder fazer um jornal no estilo desse de bairro, a gente tem que contar com a questão da oralidade, a gente tem que contar com a questão do testemunho, a gente tem que buscar aí nessa história, aí nos álbuns de família, né? Então, assim, por exemplo, o Angola tinha tanta foto que era uma dificuldade para a gente poder trabalhar. Já o PTB a gente já não tinha praticamente foto nenhuma. Então, são características próprias de cada bairro, são características próprias de uma história contada e realmente recontada. Essas histórias, todos os dias, elas são recontadas por meio das pessoas que estão ali, que fizeram parte daquela construção, e das pessoas que vão embora também, mas que o coração continua naquele lugar onde ela cresceu e etc, tá ok? Então, esta foi a minha última live, né? Gostaria de agradecer, sim, a presença de vocês aí nesse espaço, dizer para vocês que o projeto Resgatando Betim é um projeto de cunho realmente aí cidadão, artístico, da gente pensar assim, a importância cultural da nossa cidade. Então, quando a gente pensa em importância cultural, a gente pensa que a formação do caráter cidadã, ela está diretamente ligada também a essa a maneira como que você se porta perante a sua cidade, né? Se você tem aquela cidade ali como algo importante, ou se simplesmente é só um dormitório. Então, isso são coisas, fatores que vão determinar até o seu potencial, digamos assim, cidadão. Porque quando a gente ama, quando a gente se sente pertencente, a gente quer fazer mudar, a gente quer ajudar, a gente quer se inserir, a gente quer trazer novos projetos, né? E isso é uma coisa muito importante para que uma cidade não fique estagnada no tempo, né? Mas ela continue a se desenvolver, mas um desenvolvimento sustentável aí, né? Tendo em vista esses novos tempos, né? Essa nova maneira assim de você visualizar o espaço urbano, tá ok? Então vou ficando por aqui, faço meu agradecimento aí para toda a equipe lá da Funarb que nos acompanhou, para toda a equipe que trabalhou comigo, né? E para vocês, assim, que a gente não conseguiu fazer a oficina do jeito que foi proposto, vamos pensar em uma próxima oficina que eu acho que vale a pena. O jornalismo ele é tido como um quarto poder, não é à toa, tá ok? Então, assim, a gente entender direitinho o que está por detrás aí de cada linha escrita, ou de cada imagem que reflete, ou por que o jornalista ele tem que escrever, fazer sempre um discurso em terceira pessoa, por quê? Então, são coisas que a gente tem que pensar e entender um pouquinho para a gente poder se inserir aí nesse universo maravilhoso que é o universo da cidadania, tá ok? Então, agradeço de coração cada um de vocês, muito obrigada, até a próxima. Tchau!